Estamos de volta, mais um vídeo do canal 3 Tricolores. Agora, sem enrolação, nós vamos trazer para vocês atualizadíssima a situação do São Paulo na busca por centroavante. Um abraço, meu amigo Henrique Baracho, um abraço para você que está em casa. Não sai desse vídeo, porque além de trazer a situação real, sem mimimi, sem cebação, sem enrolação, direto ao assunto, da contratação para o centroavante, quem pode vir, quem não pode vir, quem está descartado de vez. Nós vamos trazer também no final uma informação muito especial que vai surpreender você, então não sai desse vídeo, fica aí até o final e você não precisa ficar vasculhando a internet inteira e assistindo vídeo com encheção de linguiça de 40 minutos para se informar. Aqui é rápido, rasteiro, certeiro e sem enrolação. Então já vamos direto para a notícia, Henrique. Eu vou trazer aqui um por um dos nomes especulados até agora e eu quero que você traga a real para o torcedor são paulino, se tem, não tem chance de vir, quem são os principais na disputa. E você que está aí agora em casa, deixa o seu dedo no like aqui e coloque embaixo seu comentário que a gente vai responder todo mundo. Então vamos lá, Henrique, para o primeiro jogador, vamos parar de enrolar, vamos direto para o nome que a galera tá alvoriçada na internet, que é o Marcos Leonardo, jogador do Al Nassr, jogador brasileiro de apenas 22 anos. Henrique tem um salário aí por volta de 2,5 a 2,7 milhões de reais. O jogador não será aproveitado nessa temporada pelo Al Nassr, né? Porque excedeu o número de estrangeiros aí, Henrique. E a intenção do clube é vender. O São Paulo busca um empréstimo, busca um milagre, né? Um empréstimo mais o Al Nassr pagando parte desses 2,5 milhões. O que você diz para nós aí sobre o Marcos Leonardo? Primeiro que foi criado um alarde desnecessário, né? E por conta do presidente Júlio Casares de novo, né? Primeiro que ele foi seguir o cara no Instagram, que eu acho que isso não é indício de absolutamente nada, mas eu acho que tem pessoas que trabalham de vigiar Instagram, né? Acharam o Júlio Casares seguindo o Marcos Leonardo no Instagram, e foi da onde surgiu essa notícia que para mim é sem pé nem cabeça, como o Landrin frisou. Por mais que ele não vai ser aproveitado, o clube quer vendê-lo, tá? Não se fala em empréstimo, não se fala de liberação, até porque foi uma bala, né? Se gastou muito dinheiro na compra do jogador junto ao Porto, se não me engano. 40 Então, milhões de euros o Al Nassr pagou. justamente. Então, assim, fora da realidade, o torcedor São Paulino esquece. E vou dizer uma coisa, tá? Podem me criticar quem quiser aí nos comentários, mas para mim é um jogador superestimado. Nem acho que jogue essa bola toda para ganhar 2,5 milhões e valer 40 milhões de euros. Tá? Eu acho que são valores bem fora da realidade do futebol brasileiro, seja até para o Flamengo, para o Palmeiras, que são os clubes que têm melhor condição financeira, é fora da realidade até para esses clubes. Tá? Então, assim, esqueçam, página virada, isso daí foi uma consulta. Muita gente dizendo que o Marcos Leonardo é São Paulino, tem foto dele com a camisa do São Paulo aí na infância, mas para ele vir teria que conseguir reincindir sem custo com o Al Nassr, que eu duvido que isso aconteça, e ele teria que diminuir a pedida para o teto do São Paulo hoje, que gira entre 600 e 800 mil. Então, isso daí para mim é página virada, segue o bonde. Então, galera, esquece, o Marcos Leonardo não vem, tá? De 0 a 10, de 0 a Menos, 100, menos 5. vamos botar aí de 0 a 100, talvez uma chance. Olha lá, o que o presidente de São Paulo fez, curtindo lá, foi criar cortina a página do cara seguindo, é criar cortina de fumaça. Não cai nessa conversa fiada, torcedor. Esquece Marcos Leonardo. Eu tô para cravar para você que não vem, tá? Futebol surpreende? Surpreende, mas não vem. Landrin, Vamos pro próximo. Pode falar, Henrique. rapidinho, tá? Só para te explicar o que foi isso, tá? Eu tenho certeza que o Júlio Casares, blogueiro como fez isso de propósito para desviar a atenção, tá? Com certeza ele está trabalhando em outra frente e jogou o Marcos Leonardo aí para tirar o foco aí pro que ele está fazendo. Com certeza. Então, vamos lá. Primeiro nome já foi. Vamos para o segundo nome. Não sai daí do vídeo e deixa o like, poxa, dá essa força pra gente. E conta aqui nos comentários o que você acha do Marcos Leonardo, que a gente vai responder e dar um coraçãozinho para todo mundo lá. Então, vamos para o próximo jogador, sem enrolação. O próximo jogador dessa lista é Gonzalo Lencina, jogador do Tolima da Colômbia, contrata até final de 2025. Ou seja, seria um jogador acessível, tem 27 anos de idade, é argentino. Nessa temporada tem 31 jogos, 11 gols, 2 assistências, Henrique, e a multa é baixinha, viu? 800 mil euros.
para tirar o jogador, lembrando que o contrato dele está no final, talvez nem tenha multa para tirar aí o Gonzalo Lencina do clube do Tolima, Henrique. Inclusive, desses nomes aí, seria um dos mais fáceis de se conseguir. O jogador, inclusive, pelo que eu levantei, foi oferecido pelos empresários ao São Paulo, não houve uma procura do São Paulo, e sim uma oferta. O empresário desse jogador, né, os empresários, são os mesmos do Santiago Longo, então isso facilitaria, inclusive, as conversas, né, os empresários estariam dispostos a levar o jogador para o São Paulo, assim como fizeram com o Santiago Longo, mas foi descartado de imediato pela comissão técnica e diretoria por acharem que o jogador não se enquadra no esquema do Crespo, né? Vamos lembrar que o Crespo está procurando um centroavante, né? O Gonçalo Lencina é um jogador de mais movimentação, não é esse centroavante de área como o Caleri e como o André Silva, que não era tanto centroavante de área, mas dos que a gente tinha era o mais próximo, né, ao Caleri. O Gonçalo não é esse jogador e foi descartado pela diretoria pelo que eu pude levantar até o momento. Então vamos lá, Gonzalo Lencina também não vem, tá? Eu ouvi falar, Henrique, que ele seria assim, o Restoi do Tacho, porque a janela fecha agora dia terça-feira, dia 2. Não tem ninguém, meu amigo, vai tu mesmo, quem não tem cão caça com gato. As Levar o características Lencina. dele, Landrin, são parecidas com o Tapia, com o Luciano, que é mais Luciano. aquele segundo atacante de movimentação. Então não faria nenhum sentido a gente levar ele, apesar dele ter bons números, os números são interessantes, mas a gente tem jogadores com essa característica no elenco, acho que não vale a pena mesmo o gasto, não. Então vamos lá, próximo jogador. Nós já falamos do Marcos Leonardo, falamos do Gonzalo Lencina, então deixa o like aí, fala nos comentários o que você achou desses dois. Vamos para o terceiro jogador, que é o Lautaro Dias, jogador do Cruzeiro, contrato até junho de 2028, tem só 26 anos de idade, é argentino também, fez apenas 6 jogos no Brasileirão com o Cruzeiro, 100 gols, 100 assistências, ou seja, não tem gols, não tem assistências, está encostado e foi oferecido, né? O Cruzeiro ofereceu para o São Paulo, lembrando que o Cruzeiro já entubou o São Paulo com o Dineno. Agora quem entubar com o Lautaro Dias, Henrique Baracho. Pelo que eu pude apurar durante o dia, o Lautaro Dias foi realmente oferecido ao São Paulo, mas não existe nenhum movimento do São Paulo na intenção de adquirir o jogador, seja por empréstimo ou compra, tá? Então não há nenhuma confirmação de que o São Paulo fez contato pelo jogador. Entra na mesma situação do Gonçalo Lencina, tá? Não é um centroavante clássico, não é aquele jogador de estar fixo na área, é um jogador também de mais movimentação, com características que já temos no elenco. Então também eu acho que esse daí também é página virada, segue o bonde. Então tá lá, Henrique Baracho trouxe aí Lautaro Dias, segue o bonde. Só queria complementar que é um dos jogadores, assim como o Gonzalo, o São Paulo também não falou não 100%, não fechou totalmente as portas, meio que deixou em stand-by de repente se der zebra, Henrique. O outro jogador, vamos lá, já falamos de 3 jogadores aqui agora: Marcos Leonardo, Gonzalo Lencina, Lautaro Dias. Agora é ele, Henrique. É ele mesmo. Carlão, jogador da Ferroviária, tá aí na mira do São Paulo também. Tem contrato com a Ferroviária até novembro de 2025, então aí tem pouco mais de 2 meses de contrato, 2 para 3 meses. Tem 33 anos de idade, já é veterano. Ele, na verdade, ele é brasileiro, ele tá errado, na nacionalidade não é argentino, não, ele é brasileiro. Situação dele hoje, ele é vice-artilheiro da Série B, com 8 gols marcados, e é o maior artilheiro da Ferroviária em competições nacionais. Carlão Henrique Baracho. Carlos Henrique, jogou pelo Novo Horizontino, se não me engano, ano passado, esse ano ainda, no Campeonato Paulista, fez um gol contra o Palmeiras. É um jogador interessante, tá? Lógico, precisa se levar em consideração a adaptação à Série A, é diferente de jogar na Série B, mas é o nome mais viável, tá? Inclusive me lembra muito aquelas contratações que São Paulo fazia no passado lá na Série B, né? O bom e barato, né? Tem números interessantes para a Série B, né? Vice-artilheiro. Como eu disse, esse é o centroavante mesmo, inclusive de todos os nomes citados, né? É o que mais se aproxima da característica do Caleri, não só física, como tática, né? É um jogador mais de presença de área, mais finalizador, é um finalizador nato. É muito querido pela torcida da Ferroviária, né? Acho um nome interessante. Eu, particularmente, se tivesse que apostar num centroavante,
Eu apostaria nele, até pelo número de atacantes que a gente tem de movimentação. É um cara bom, barato, que não vai trazer prejuízo financeiro ao clube, né? E se não der certo, a gente vai ter que usar Luciano, Tapia, Dineno, mas visando a sanidade, né, financeira do clube, o momento que o clube atravessa. Eu, particularmente, acho que é uma opção muito interessante para o São Paulo. E informação, tá? O jogador quer muito jogar no São Paulo, a Ferroviária não vai fazer empecilho, e o São Paulo pode aí, de repente, fazer um contratinho de 1 ano e ver o que vira, Henrique. Tô com você, para mim é meu nome preferido. Inclusive, Nós vimos Holandinho, agora. Pode falar, só perdão. citar aqui que as diretorias têm um bom relacionamento, tá? O que também facilitaria aí a ida do jogador para o São Paulo, tá? Tá, agora nós vimos quatro nomes que, embora boa parte desses nomes descartados foram nomes que a diretoria analisou, pegou informações, e agora nós vamos falar outros nomes que foram prontamente refugados pela diretoria. Qualquer coisa além disso é especulação de internet para você clicar para ganhar clique. Então vamos lá, ó. Tá na tela aí os nomes que foram prontamente recusados, os descartados, tá aí. Daverson, Davinho, Daverson foi prontamente descartado, Henrique. Saiu chutado do Cuiabá, encostado, saiu brigado no Atlético Mineiro e está encostado por indisciplina no Fortaleza. O São Paulo não tem interesse nenhum no Daverson. Outro jogador, Gabigol, além de todo o contexto, de todo o problema do Gabigol, já fez 7 jogos pelo Cruzeiro, só poderia ser aproveitado na Libertadores, o São Paulo não tem interesse. Brian Grace, 18 anos, atleta jovem do Olímpia, foi especulado na imprensa paraguaia no São Paulo, mas o São Paulo nega categoricamente e diz que nem sequer passou pelo crivo do São Paulo analisar esse nome. E ele, Diego Costa, que desde quando voltou da Europa não deu certo em nenhum clube brasileiro, só encheu o bolso de dinheiro e jogou quase nenhuma partida. E ele também foi oferecido para o São Paulo e prontamente recusado. Esses 4 nomes, Henrique. Daria para aproveitar alguém? Vamos começar por ordem aí. O Daverson, além da rejeição, não poderia jogar no São Paulo nem de graça, né? Vamos lembrar que o Daverson já jogou por 3 clubes esse ano, então ele até atualizando a informação que eu dei num vídeo atrás, o Daverson não pode se transferir nem para fora do país, tá? Ele está no limite aí de transferências permitidas pela FIFA num ano. Ele jogou por Cuiabá, jogou para o Atlético Mineiro e Fortaleza. Então, nem de graça, se o Deus falar assim, vou jogar de graça pelo São Paulo, não pode, tá? O São Paulo não pode escrever esse jogador. Gabigol, mesma coisa, não faz o menor sentido você contratar um jogador pensando somente em Libertadores, além do fato de ser um jogador de difícil convívio, né? Se vira e mexe, a gente está vendo envolvido aí em problemas de vestiário, com treinador, então não é o perfil do São Paulo, né? Apesar que tecnicamente é um jogador muito bom, acho que tecnicamente agregaria muito, mas não é o perfil de jogador para o São Paulo. O Brian Granson, né, do Olímpia, vi em alguns sites, inclusive, que disseram que houve sim conversas com o São Paulo, mas se isso avançar, é para o sub-20, tá? É um jogador de 18 anos, não tem cancha ainda para jogar, nem sequer fez poucos jogos no profissional do Olímpia, quem dirá no São Paulo, né? E o Diego Costa, sinceramente, é ex-jogador em atividade. Eu não consigo imaginar a diretoria do São Paulo trazendo o Diego Costa nessa altura do campeonato. O tempo do Diego Costa passou. Foi um jogador de grande destaque, jogou por Chelsea, jogou por Atlético de Madrid, fez muito sucesso na carreira, mas já deu. Não vive um grande momento desde a volta ao Brasil. Então também acho que é um nome completamente descartado, sem nenhuma possibilidade. Você que chegou até aqui no vídeo é porque você gostou do conteúdo, então deixa um like, dá essa força pra gente e se inscreve no canal. E vamos trazer aqui, ó, o Henrique preparou carinhosamente para vocês. Olha que sensacional que o Henrique Baracho fez. Um comparativo de desempenho entre cada um dos nomes que a gente trouxe aqui. Fala, explica para a galera aí, Henrique, que informação que tem aí e que bacana que são esses números. São os números do ano de cada um desses pretendidos aí ao São Paulo, né? Eu fiz questão de trazer essa análise porque é o seguinte: se a gente for pensar em custo-benefício, né, e levando em consideração os números, insisto que o Carlão é a opção mais viável ao São Paulo, né?
tem 33 anos, fez 24 jogos, 9 gols, 4 assistências, né, dá uma média de 0,38. Ele é o terceiro no ranking dos jogadores especulados no São Paulo, né? E tá à frente de jogadores como Lautaro Dias, Diego Costa, né, Gabigol, Daverson. Os números do Marcos Leonardo são números muito bons, dá praticamente aí um gol a cada 2 jogos. São números muito bons para um atacante, mas com aquele negócio, né? Totalmente fora da realidade do São Paulo. Então tá aí para vocês verem os números, né? O Brian Grace aí, 30 jogos, 7 gols, até porque não é um atacante, tá, gente? Deixar isso claro, que é um jogador mais de meio campo, né? Gabigol também com números muito abaixo do que ele já entregou, por exemplo, no Flamengo, né? Daverson também com números muito abaixo do que ele já entregou, por exemplo, no Palmeiras, Cuiabá, né? Onde ele teve momentos melhores. Então é isso. Esse comparativo aí dos pretendidos à posição de centroavante aí do São Paulo aí. Só uma observação, o número do Carlão é muito expressivo, viu? Porque esse Gonzalo Leoncina aí, ele joga numa liga muito, mas muito mais fraca que a Série B do Brasileirão. Você pode botar esses colombianos aí, liga principal colombiana aí na Série B, os caras vão ter trabalho. Se brincar, rebaixa a maioria. Então, a Série B, cara, não é moleza. Então, faz o número do Carlão ser ainda mais expressivo para mim. Por grau de dificuldade de liga, ele tá à frente do Gonzalo Leucina, viu? Só tá atrás do Marcos Leonardo, que a liga lá do Al Nassr lá tem um monte de time bom, a galera injeta dinheiro, tem até Cristiano Ronaldo lá, entendeu? E o Carlão tá atrás do Gonçalo Ensina por conta do número de gols, mas se você for pegar a média dele é até melhor. E vamos lembrar, um ponto a favor também desse Gonçalo Ensina é que o Tolima nem é um dos grandes times da Colômbia, tá? É um time médio lá na Colômbia, lá são números bem expressivos mesmo. Mas aquele negócio também não é o jogador de área, né? Jogador como ele a gente já tem no elenco. Então é isso, galera. A gente trouxe aqui resumido para vocês a situação de cada um dos nomes especulados para a centroavância do São Paulo. Se inscreve no canal, porque qualquer atualização a gente vai trazer aqui para vocês. Nós estamos com vídeos diários e lives pós-jogo, então não perde nenhum momento do canal 3 Tricolores, porque aqui você não precisa ficar assistindo vídeo de 50, 40, 30 minutos com enchimento de linguiça, não. Aqui é rápido, ágil, direto ao assunto para você não perder tempo e se informar sobre o nosso Tricolor Paulista. Deixa o comentário aqui também, deixa o like e o comentário, porque a gente vai responder todo mundo aqui, não tem mimimi, pode discordar à vontade, chega, ataca, tamo junto, a gente se encontra no próximo vídeo, valeu para você, valeu Henrique, valeu para todo mundo, até a próxima.